Olá, meus amores! E aí, vocês estão preparados para a nossa aula de ciências de hoje? Espero que sim, né? Então, peguem aí o marca-texto de vocês, que nós vamos fazer agora a leitura da página 28 do livro número 1, certo? E o marca-texto para a gente marcar os pontos principais do nosso texto. Vamos começar? Olha aí, né? Então, o título de hoje nós vamos falar sobre as plantas. As plantas se alimentam e respiram. Vamos começar. No nosso primeiro parágrafo, ele inicia dizendo o seguinte: as plantas também precisam de energia e nutrientes para viver. Ao contrário dos animais, as plantas produzem o próprio alimento. Olha que informação importante. Vamos grifar. Vamos lá, pegando aí o marca-texto. Vamos lá, ó. A planta, né, produz o próprio alimento. Para ela produzir o seu próprio alimento, ela precisa realizar um processo chamado fotossíntese, né? Vamos grifar o que é fotossíntese. A fotossíntese é o processo de produção do alimento nas plantas. Para ela realizar esse processo, ela precisa de água, olha aí, vamos pintar, ó. Ela precisa de gás carbônico e ela precisa de luz. Por isso o nome, gente, fotossíntese. Foto vem de luz e síntese vem de produção, certo? Foto vem de luz, síntese, produção. Então, é a produção do alimento com a ajuda da luz do ambiente. Vamos continuar. E aí, nós temos a imagem que mostra o processo da fotossíntese. Ela vai precisar de água, que é retirada do solo, né? Como vocês estão vendo aqui a setinha azul. As raízes da planta sugam a água que está no solo, leva pelo caule até chegar nas folhas, tá? E aí ela recebe a luz do sol, junto com o gás carbônico, que ela retira do ambiente para dentro da planta, ou seja, ela respira o gás carbônico. Esse gás carbônico vai para as folhas, tá? Ok? Então, vamos lá, ó. A raiz, que é a água, né? Aqui, ó, a água, mais a luz do sol e o gás carbônico, junto com a clorofila, que nós vamos ler agora, a planta realiza a fotossíntese. Mas, tia Lucélia, o que é a clorofila? A clorofila, gente, é uma substância que deixa a folha verde, certo? Onde tiver o verdinho na planta, com certeza ali tem clorofila, tá certo? Então, vamos recapitular aqui. Nós precisamos da água, nós precisamos da luz do ambiente ou da luz do sol, nós precisamos de gás carbônico e da clorofila, que está, na maioria das vezes, nas folhas das plantas. E aí, eles se juntam, formando aí o processo da fotossíntese. Acontece aí o processo da fotossíntese. Vamos ler o que é que ele diz aqui, ó. A luz do sol é captada por meio de uma substância chamada clorofila. Na presença de luz, a clorofila entra em ação. E combina a água, que já falou, o gás carbônico, para formar açúcar, que é o alimento da planta, né? Um tipo de carboidrato que é a fonte de energia das plantas. Vamos continuar. Nas plantas, a maior quantidade de clorofila está nas folhas. Pois vamos grifar aí. Está nas folhas, sublinhar, grifar, do jeitinho que você achar melhor para destacar, tá certo? A gente gosta de pintar, ó. Portanto, é principalmente nelas que ocorre a fotossíntese.
Porém, a fotossíntese também pode ocorrer em outras partes da planta que contém clorofila. O açúcar produzido na fotossíntese é distribuído para todo o corpo da planta, certo? Vou botar a setinha para vocês verem. Olha aqui, ó. As plantas podem transformar o açúcar produzido na fotossíntese em amido, outro tipo de carboidrato. O amido pode ser armazenado nas raízes, nos caules e nos frutos, como por exemplo, de partes de plantas que podem ser grandes quantidades de amido, possuem, né, grandes quantidades de amido. Podemos citar as partes da batata e da mandioca, geralmente consumidas na alimentação. Como a fotossíntese, olha aí, gente, que legal isso daqui, ó. Como a fotossíntese só ocorre na presença da luz, a planta não produz alimento, nem libera gás oxigênio no escuro. Olha aí, gente, que legal, né? A respiração e a transpiração. Vamos lá? Continuando. Deixa eu pegar aqui a setinha. As plantas respiram continuamente, ou seja, durante o dia e a noite elas não param de respirar. É igual os seres humanos. Se a gente parar de respirar, o que é que acontece com a gente? Isso mesmo, nós morremos. As plantas também, certo? Na respiração, as plantas absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico. A superfície do corpo das plantas, principalmente as folhas, apresenta pequenos orifícios. Tio, que são orifícios? São os buraquinhos tão pequenos que a gente não consegue nem perceber, certo? Pelos quais os gases da respiração e da fotossíntese são absorvidos e eliminados. A maior parte das trocas gasosas da respiração ocorre nas folhas, mas outras partes das plantas, como as raízes e os caules, também realizam trocas gasosas. Muito bem, vamos continuar marcando aí, ó. A perda de água de uma forma de vapor é chamada de transpiração. Tio, o que é transpiração, né? Quando você tá brincando demais, você não começa a suar? Então, isso aí é transpirar. As plantas também, elas transpiram, tá? Nas plantas, a água é absorvida pelas raízes e, geralmente, a transpiração ocorre pela superfície das folhas. Vocês estão vendo aí, gente, como as folhas são tão importantes para a planta? A perda excessiva, ou seja, exagerada de água, pode ser prejudicial à planta, pois a água é uma substância essencial à sobrevivência dos seres vivos. Algumas plantas têm estruturas para evitar esse tipo de perda, tá? E aí nós temos, gente, uma curiosidade. Você sabia? Plantas carnívoras realizam fotossíntese. Então, em casa, vocês vão ler essa curiosidade, tá certo? Que é bem legal, tá? Ok? Vocês viram quantas informações importantes nós temos sobre as plantas, né? Principalmente aí no processo da fotossíntese, que para ela realizar a fotossíntese, ela precisa de água, luz, gás, qual? Gás carbônico e a clorofila, que é aquela parte verdinha que na maioria das vezes nós encontramos nas folhas. Isso mesmo. E para a gente finalizar, vai ficar uma perguntinha para vocês, certo? À noite, será que as plantas conseguem produzir fotossíntese? Pensem aí e na próxima aula nós vamos conversar sobre esse questionamento, tá bom? Ok? Até a nossa próxima aula. Um beijão, meus amores.
Tchau!